Histórias missionárias. E aí, guardiões? Cara, a gente está começando um quadro muito legal aqui no canal que a gente vai contar e a gente vai aprender sobre alguns testemunhos de pessoas que fizeram a diferença no nosso mundo. Alguns testemunhos de missionários. Cara, vai ser muito legal mesmo. E para nossa primeira experiência, a gente vai conhecer a história de um cara chamado John Paton. Nome estranho, né? Mas é porque ele nasceu na Escócia. Então, por isso que talvez o nome não seja igual ao nosso, que é João, que é, enfim, nome que todo mundo conhece. Mas olha só que legal a história desse cara, gente. Esse cara nasceu na Escócia, lá atrás, antigamente, por volta do ano 1700, 1800, se não me engano. E ele recebeu um chamado de Deus de ir para uma ilha chamada Aniwa. Você já ouviu falar dessa ilha, Aniwa? Eu nunca tinha ouvido falar dessa ilha, mas é uma ilha que fica lá no sul do Pacífico, perto da Austrália. Uma ilhazinha pequenininha, que quase não tem gente. Ela tem, eu anotei aqui, ó, gente, de tão pequena que ela tem 15 quilômetros de comprimento e 6 quilômetros de largura. Cara, isso faz com que ela seja mais ou menos do tamanho de um bairro de Curitiba. Não muito maior, mas também não muito menor. Mais ou menos da mesma escala. Então era uma ilha muito pequena. E lá naquele lugar não vivia quase ninguém, só tribos indígenas que ainda não tinham sido alcançadas pelo Evangelho de Jesus, que ainda não conheciam quem era Jesus, que não tinham noção de quem que era Jesus. E esse cara na Escócia, uma cidade, uma terra, um país onde já se conhecia de Jesus, tinham igrejas, tinham pessoas já que falavam do Evangelho, recebeu esse chamado para ir nesse lugar tão distante, lá embaixo, perto da Austrália, para falar de Jesus. E olha só que legal, chegando nessa ilha, ele percebeu um problema muito grande. Como era uma ilha muito pequena e sem muitas coisas, ele percebeu que lá tinha falta de água. Ué, mas como assim tinha falta de água se era uma ilha? Gente, você já foi pra praia? Você já tentou tomar a água do mar? A água do mar é salgada, tem muito sal, não dá pra tomar. Quanto mais você toma água do mar, mais sede você tem. Então, cara, não tinha água. Apesar de eles serem rodeados por água, tinha muita pouca água. Sabe como é que eles sobreviviam? Com a água da chuva, que formava os pântanos e caía nos buracos, eles coletavam aquela água, e com a água que tinha dentro dos cocos. Só que tinha um problema que às vezes quando se passava muito tempo sem chover, aquela população, aqueles indígenas, a população nativa daquela ilha, começava a sentir muita sede. E muitos deles acabavam falecendo ou não tinham como sobreviver por causa da falta de água. E então John Paton, que chegou naquela ilha, já sabia que ia enfrentar dificuldades, começou a pensar como ele poderia ajudar aquelas pessoas. Gente, muitos missionários contam que uma das maiores dificuldades quando você entra em outras culturas é você falar de Jesus, porque, por exemplo, essa ilha era uma ilha tão isolada que as pessoas não entendiam quem era Jesus. A cultura era tão diferente que aquilo não entrava na cabeça delas. E muitos missionários contam a história de que, às vezes, o melhor jeito de você falar de Jesus é você mostrar o amor dele. É você fazer com ações. Porque aquilo toda a cultura entende. Todo mundo entende o amor, todo mundo entende o carinho, todo mundo entende o respeito. E foi isso que John Paton pensou. Ele falou, cara, eu vou dar um jeito de levar água para esse povo. Abre tua Bíblia lá em 1 João 3,18 e ela vai nos falar um pouquinho sobre atitudes de amor. E ela fala assim, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro e que se mostra por meio de ações. Olha só que legal. John, quando estava lá, ele amou as pessoas e ele queria demonstrar, ele queria fazer ações para que por meio dessas ações, essa cultura, esses indígenas, esse povo que não entendia quem era Jesus, conseguisse experimentar desse amor. E o que eles mais precisavam era de água. Foi aí que John teve uma ideia. Se ele quer ensinar a Bíblia, se ele quer falar de Jesus, se ele quer orar por esse povo, ele teria que resolver esse problema da água. Então o que ele fez? Ele começou a orar.
ele ficou de joelhos e orou e clamou a Deus. E depois de conversar e se relacionar com Deus, de meditar na palavra, ele pensou, eu vou fazer um poço. Se você não sabe o que é um poço, é assim, guardião. Poço é quando você cava tão fundo na terra, você vai cavando, cavando, cavando na terra, até você chega bem lá embaixo, e lá embaixo tem uma nascente de água, tipo um rio que fica embaixo da água. E aquela água é pura e boa para beber. E daí você vai lá com um balde e vai tirando essa água. Só que essa cultura desses indígenas da ilha de Aniwa era tão diferente que eles nunca tinham ouvido falar de poço, eles nem sabiam que era poço. E daí quando o John chegou para eles e falou assim, gente, Deus me ajudou, eu tive uma ideia, a gente vai fazer um poço e a gente vai tirar água. Os indígenas, o povo nativo ali começou a rir dele e falou, você tá maluco? A água vem do céu, a água não vem debaixo da terra. Você nunca vai achar chuva debaixo da terra. A chuva só vem do céu. E eles foram lá e zoaram e começaram a falar mal do John, falar que ele estava maluco, que ele estava louco, mas ele não desistiu. O chefe da tribo até chegou para ele e falou assim, para de falar desse negócio que você vai achar água, porque senão a galera não vai mais te ouvir, você não vai mais ter voz aqui dentro. Mas nada disso desanimou o John, ele falou, não, eu vou lá e eu vou cavar esse poço e eu vou achar água, vai dar tudo certo. E ele começou então, foi lá, meditou, orou com Deus e achou um lugar em que ele falou, aqui eu vou começar a cavar o meu poço. E começou a cavar aquele poço e todos os dias que ele cavava, mais e mais daquele povo nativo ia se juntando ao redor dele para ficar olhando ele cavar. E ficavam lá olhando e zoando da cara do John Patton ainda, falando, cara, para, desiste. E ficaram lá. E, enfim, isso faz um pouco pensar da nossa vida. Muitas vezes quando a gente tenta ajudar alguém, a gente tenta ajudar as pessoas, a gente também é zoado. Às vezes você tem medo de falar de Jesus na sua escola porque você tem medo de que as pessoas vão zoar você, do que as pessoas vão falar de você. Se o John tivesse sido abalado ali por aquelas pessoas que estavam falando dele, ele teria parado e não teria continuado com o projeto dele. Até Jesus, que é Jesus, soube o que é ser zombado no seu ministério. Quando Jesus estava para morrer, as pessoas deram para ele uma coroa de espinhos e falaram assim, ué, você não é rei? Toma tua coroa aí. Gente, deram uma coroa de espinhos para Jesus, numa maneira de zombar ele e falar, olha lá tua coroa, reizão. Mas Jesus vestiu aquela coroa, carregou aquela cruz. E se Jesus tivesse desistido depois de tanta zombaria e não tivesse morrido pelo meu e pelo seu pecado? Gente, a gente não pode nos afastar da nossa missão quando pessoas falam mal e perseguem a gente. Esse é o primeiro ensinamento que a gente aprende aqui, na história de John Patton, esse ministério tão abençoado. Vamos continuar então? O que será que aconteceu com esse poço, guardião? E John Patton foi lá e continuou a cavar. E daí ele pensou assim, cara, eu preciso de alguma ajuda para cavar esse poço. Eu não sou forte, eu estou fraquinho, eu já sou mais velhinho, eu não vou conseguir cavar tudo isso. Eu preciso de ajuda dos indígenas. E John tinha levado anzóis de pesca na sua viagem. E ele sabia que os indígenas iam gostar daquilo. Então ele trocou, ele falou assim, eu dou esse anzol, esses anzóis, ele tinha vários, eu dou esse anzol para quem tirar 3 baldes de terra, de lama desse poço. E daí, todo mundo, os índios começaram, não, beleza, vamos ajudar você, tamo junto. E começaram a ir lá e começaram a tirar. Começaram a cavar, até que um dia aquele buraco estava com 3,65 metros de profundidade. Sabe o que é 3,65 metros de profundidade? Eu tenho 1,80. Então seria como 2 vezes eu. Um João em cima do outro. Já é bastante. Aí beleza, eles foram dormir. Aí quando eles acordaram no outro dia, eles foram olhar aquele poço e eles viram que as paredes do poço tinham desmoronado. E todo o trabalho que eles tinham feito tinha se perdido. E John olhou para aquilo e ele começou a orar. E o que eu faço? Todo o meu trabalho foi perdido. Os índios
ficaram com muito medo de continuar trabalhando, porque eles ficaram com medo de que as paredes fossem cair em cima deles enquanto eles estivessem no trabalho. Então eles falaram, a gente não vai mais ajudar. Mas John não desanimou. Ali a fé dele foi provada. Ali a confiança em Deus foi provada, porque ele poderia ter desistido. Nessa dificuldade ele poderia ter desistido. Nessa prova de fé dele ele poderia ter desistido. Vamos ver o que a Bíblia diz pra gente em Tiago 1, de 2 a 4. A Bíblia diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, e que essa perseverança seja perfeita, assim de que vocês sejam maduros e corretos e não faltando em nada. John estava enfrentando um grande problema. O poço tinha caído. Todo o trabalho dele tinha ido por água abaixo, por terra abaixo. E ele podia desistir. A fé dele estava sendo provada. O John estava sendo testado. Será que ele ia desistir? Mas não. Ele orou. E com a ajuda de Deus ele começou a criar perseverança. E começou a criar maturidade. E olhou para os problemas, enfrentou de frente e falou: eu vou começar a cavar tudo de novo e sozinho. Porque lembra, os indígenas não queriam mais ajudar porque estavam com medo que a terra ia cair em cima deles. Então ele orou a Deus e ele pediu a ajuda de Deus e começou a cavar de novo. E assim também pode ser a nossa vida com Deus. A gente vai passar por tribulações, desafios, lutas. A nossa fé... Gordinho, a gente tem aprendido muito sobre fé, né? A nossa fé vai ser provada, vai ser testada com lutas, desafios. A gente vai desistir ou a gente vai continuar igual o John continuou? Se a gente continuar, isso vai produzir perseverança. O que significa perseverança? Significa que a gente vai estar mais forte. Porque daí quando uma outra luta vier, a gente vai estar mais resistente, a gente vai conseguir enfrentar de frente. E daí quando outra vier, a gente vai estar mais forte ainda. E tudo isso vai nos deixando mais maduros, mais prontos, mais completos. E foi isso exatamente que John fez aqui. Ele estava lá cavando, porque ele tinha certeza, Deus tinha falado para ele, que se ele conseguisse dar água limpa ali para o pessoal daquela ilha, o pessoal ia ouvir a palavra de Deus, ia entender do amor de Deus. E o buraco chegou a ter 9 metros de profundidade. Quando estava com 9 metros de profundidade, 9 metros de profundidade são tipo 6, João, um em cima do outro. É muita coisa. E quando estava ali com 9 metros de profundidade, começou a sentir que a terra começou a ficar molhada. Mas ele estava com medo que aquela água ainda ia ser salgada e não dá para beber. Mas nessa noite ele falou para o chefe da tribo e falou: cara, eu acho que amanhã Deus vai dar água para a gente e a água vai ser boa. Sabe o que aconteceu? No outro dia, ele foi de novo cavar. E daí, quando ele estava cavando no outro dia, ele cavou mais 60 centímetros e de repente a água começou a sair daquele buraco e começou a brotar água. E todos os habitantes daquela ilha começaram a se juntar e começaram a ficar maravilhados e falando: gente, água saindo da terra! Como isso? Lembra que eles não sabiam que isso existia. Para eles só caía a água só existia ao redor deles e caindo do céu. Mas eles não sabiam se aquela água ainda era boa para beber. Então John pegou um pouco de água daquele poço, deu para o chefe tomou e falou: é água limpa, a gente conseguiu água finalmente. E John falou assim: Deus me deu e deu a vocês, por meio dessa terra, em resposta à nossa oração e ao nosso clamor, essa água. Então fiquem felizes, se alegrem, porque foi Deus quem deu. Foi Deus quem proveu essa água. Gente, olha só que legal. A gente aprendeu mais uma coisa, um terceiro ensinamento na história de John Paton. A gente aprendeu que, apesar da gente orar para Deus e a gente tem fé em Deus, isso não justifica que a gente não vai ter que trabalhar. John orava para Deus todos os dias. Ele pedia ajuda de Deus. Mas se ele tivesse
parado de trabalhar e não tivesse cavado todos os dias e não tivesse feito aquele poço de quase 10 metros de profundidade, ele nunca teria dado água para aqueles indígenas e ele nunca teria ajudado o pessoal daquela ilha. Fé em Deus, que Ele vai operar, não significa que a gente não tem que fazer a nossa parte, trabalhar. E John fez isso. E o chefe da tribo chegou para o John e falou assim: no próximo domingo eu quero contar o que aconteceu aqui para todo mundo. E ele foi lá, reuniu todos os habitantes daquela ilha, toda a galera da tribo, e falou assim: o Deus de John proveu água para a gente. Nenhum Deus nunca tinha dado, nenhum dos nossos deuses aqui da nossa tribo nunca tinha dado nada disso pra gente. A gente morria tanto tempo por causa disso. Então por isso a gente vai jogar fora todos os nossos ídolos, tudo que representa outros deuses, e a gente vai adorar a Deus, a Jesus. E aquela noite eles fizeram uma fogueira e começaram a jogar as imagens dos outros deuses, começaram a jogar tudo que não agradava a Deus naquela fogueira em sinal de entrega para Jesus. E aquela ilha e toda aquela nação foi conquistada para Deus, por causa do trabalho com as mãos e com o coração, com o espírito, pela fé desse missionário, de John Paton. E aí, você tem mudado a sua escola? John Paton mudou uma ilha inteira, mas você tem mudado a tua escola? A tua casa? Você tem sido um missionário no seu lugar, do seu grupo íntimo de amigos? Seu grupo íntimo de amigos vê uma coisa diferente em você? Olha o que a Bíblia fala em João 4, 13 a 14. Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água que dará a vida eterna. Olha só que legal, gente. Naquela noite, John deu, além da água ali para eles beberem, deu uma outra água, a água da vida eterna, que é Jesus morando dentro da vida deles. É Jesus operando e fazendo milagres e cuidando e abençoando toda aquela população. Vamos também viver isso, guardiões? Vamos também experimentar desse amor, desse milagre, dessa água que Jesus pode dar pra gente? Essa foi então a primeira história missionária aqui do canal. Foi muito massa, muito top. Vamos orar todo dia para que a nossa vida seja igual a de John Paton e de tantos outros missionários que entregam a vida para Jesus.